Olá, tudo bem? Então, vamos a mais um resumo do mês aqui, falando sobre como foi dezembro e o que a gente enxerga daqui para frente. Bom, a volatilidade nos mercados vem diminuindo bastante desde novembro, trazendo para a mesa um maior apetite a risco, um maior interesse dos investidores pelo mercado de renda variável. E esse apetite se deu em todo o globo, mas em dezembro em especial nos mercados emergentes, que tiveram uma alta aí de 7,4%, chegando no ano a 18,3%, o que também é ilustrado pelas commodities, né, que subiram 5% e são o principal motor das nossas economias em desenvolvimento, os mercados emergentes. Então, em 2020 a gente fecha com o S&P, que é o índice do mercado americano, é a principal referência de equities do mundo, com uma alta de 18%. Assim, e os mercados emergentes, muito puxados pela China, com praticamente o mesmo retorno. A gente não pode deixar de citar aqui a recente nova configuração do Congresso americano, agora com um Senado 50-50 para cada lado, só que quem tem a palavra final é a vice-presidente Kamala Harris. E o que isso quer dizer? Que a gente deve ter a chamada Light Blue Wave, onde o Biden vai ter um apoio maior para eventuais intervenções. E o partido deve acabar puxando mais pacotes de estímulos e aumentar, por sua vez, o endividamento do país. Uh, e com o endividamento maior, aumenta-se o risco país e o Tesouro Americano precisa oferecer uma taxa melhor para quem compra esses títulos, o que vai levar a um aumento da taxa de juros por lá. Com esse aumento, os títulos, os bons americanos, que hoje são conhecidos como os mais seguros do mundo, acabam atraindo mais capital de todo mundo. E só esse detalhe faz com que os países emergentes busquem equalizar essa diferença para tentar fugir desse capital, desse fluxo que sai do país. E agora falando de Brasil, a gente fechou dezembro aí com uma alta muito forte na bolsa de 9,3, mas no ano de 2020 é só 2,9, então bem longe do que eu mostrei antes dos países emergentes e o dólar, claro, sendo a classe com mais valorização. A gente teve também essa semana a inflação de 2020, que ficou em 4,52, então começou a incomodar, muito pressionada aí por alimentos e o setor elétrico. Então a gente vai ouvir cada vez mais em voga a nossa Selic provavelmente subindo. Destaque aqui para o nosso número de investidores na bolsa, que praticamente dobrou aí ano contra ano, ultrapassou 3 milhões de investidores e ainda é pouco, para falar a verdade. Então, em dezembro a gente também teve o maior volume negociado na nossa história, com grande entrada aí de fluxo estrangeiro. E o que mais impressiona disso tudo é que para fundos globais, a alocação no Brasil representa ainda pouco mais de 0,2%. Então tem espaço, é só a gente consertar a casa. Dito isso, vamos para as alocações aqui para as oportunidades. Como o BTG recomenda renda variável até para o perfil conservador, a gente vai abordar também. Então, falando primeiro de renda fixa e inflação, a gente acredita que o momento ainda é oportuno para essas taxas, dá tempo de fixar no longo prazo e apostar nessa subida de juros e uma inflação que se mostra aí cada vez mais presente. Essas mesmas taxas devem vir diminuindo nos próximos meses. Já no mercado de renda variável, mesmo com esse forte rally, a gente compara com emergentes, o cenário ainda parece construtivo e embora a gente esteja cansado de ouvir sobre o embrólio fiscal que a gente tem na nossa porta, a gente volta a falar disso e por isso que a gente precisa ser cada vez mais seletivo. E aí a gente bate na tecla dessas 4 estratégias do BTG, que é a casa de análises mais vitoriosa e mais reconhecida no Brasil, e seguindo aí cada perfil, né? Por último e não menos importante, muito falado agora a questão do Bitcoin, dos criptoativos, esse mercado que atingiu recentemente 1 trilhão. E a única coisa que eu quero trazer aqui é que a gente já consegue investir através de fundos de investimento, sem você ter que escolher uma criptomoeda ou como fazer o armazenamento, que é uma questão meio sensível. Você consegue investir tranquilamente, tá? Via plataforma. Já teve um rally muito grande aí nesses últimos tempos, mas é aquela velha máxima que pode ser caro ficar de fora. Então, no mais é isso, desejamos a todos aí um próspero 2021 e que seja um ano muito melhor do que foi o ano passado. Então, até o mês que vem.